Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Mundo Exatas. Hoje iremos resolver a questão 1I, letra I, da seção 1.6. Então, o que temos para hoje nesta questão é essa expressãozinha aqui, né? Esta desigualdade. Aqui temos x ao cubo mais 1 maior do que x² mais x. Bom, não tem muito segredo. A questão é exatamente os métodos que você vai ter que utilizar para lidar com essa inequação. O problema não é a inequação em si. Então, vamos lá ver como podemos resolver isso. Primeiramente, vamos passar tudo para o lado esquerdo. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com x ao cubo mais 1, ou melhor, eu vou já organizar diretamente. Então, vai ficar x ao cubo, esse x ao quadrado passa para cá, menos x², o x passa para o outro lado como menos x, e mais um 1 aqui, maior do que zero. O que temos que fazer agora? Bom, aqui temos uma equação aqui do terceiro grau, uma expressão aqui de grau 3, e necessitamos encontrar uma raiz para isso, porque aí se a gente diminuir o grau, chegamos numa equação do segundo grau, que é o que a gente sabe resolver. A recomendação que eu dou é que você teste valores para a equação. Então, vamos imaginar, no caso, isso daqui sendo igual a zero. Igual a zero e não maior do que zero. Para o caso em que é igual a zero, podemos imaginar valores que vamos zerar a equação. Valores que eu posso recomendar é 0, o mais ou menos 1, o mais ou menos 2, são valores fáceis de você substituir na equação. O zero não vai dar certo porque aqui não são todos os termos com x. Caso tivesse todos os termos com x, a gente teria o zero, que seria uma solução trivial. Agora, podemos testar os outros, né? Como por exemplo o mais e o menos 1. Então, se eu substituir, por exemplo, o 1, eu vou ter o quê? 1 ao cubo menos 1 quadrado menos 1 mais 1. Isso daqui vai dar 1, aqui dá menos 1 mais 1. Perceba que eu posso cancelar este com este e esse aqui com esse aqui, dando então 0. Ou seja, 1, né, mais 1 é raiz dessa equação. Como eu encontrei uma raiz, eu posso agora utilizar aquele dispositivo chamado de Briot-Ruffin, dispositivo Briot-Ruffin para a redução do grau de um polinômio. Como assim? Caso você não conheça, então vamos lá resolver. Como eu encontrei uma raiz, né, que seria o 1, a gente vai fazer assim, ó. Ou melhor, vou fazer aqui embaixo. Bom, eu vou colocar essa raiz aqui, que é o 1 que eu encontrei. E do outro lado aqui em cima, na parte superior, eu vou colocar os coeficientes da minha equação aqui, do meu polinômio terceiro grau. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui o coeficiente aqui é 1, então vou colocar 1. Aqui é menos 1, então vou colocar menos 1. Menos 1 de novo, e aqui o mais 1. Aí no último, você então fecha. E o que você vai fazer em seguida? Você vai abaixar este primeiro número aqui e vai fazer a multiplicação disso aqui, que eu vou colocar um R representando raiz,
você vai pegar esse R e multiplicar pelo de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, mais o de cima aqui, que eu vou chamar de C, que é o coeficiente. Então, 1 vezes 1, 1, mais o menos 1, vai dar 0. Agora, você vai repetir com os outros. Raiz vezes 0, ou seja, 1 vezes 0, 0. Mais o menos 1, vai dar menos 1. E, por fim, raiz vezes o menos 1 aqui de baixo, menos 1. Mais o coeficiente de cima, ou desculpa, esse daqui não, esse daqui já foi usado. 1 vezes 1, menos 1, mais este coeficiente aqui agora. Esse já foi usado, agora este aqui. Então, 1 menos 1, 1 vezes menos 1, mais 1, 0. Se você encontrou 0 aqui no final, então você conseguiu reduzir o grau do polinômio. E o que sobrou, nada mais é, né, isso aqui, que os coeficientes do polinômio reduzido. Então, a gente vai ter 1x ao quadrado, aqui é o 1. Depois, você vai ter mais 0x, que é o coeficiente do x aqui, menos 1, igual a esse 0 aqui. Essa é a redução do polinômio, que simplificando aqui, vai ficar o quê? X quadrado menos 1 igual a 0. Ok, então vamos encontrar os valores aqui em que o polinômio é igual a 0. Daqui a gente tira que o x vai ser igual a mais ou a menos 1. Sendo assim, eu já achei todas as raízes desse polinômio. As raízes dele, ou seja, a solução, vamos dizer assim, né? Seria o quê? Seria o menos 1 e o 1. Que no caso o 1, né? Posso colocar de novo assim, né? Seria uma raiz dupla aqui, né? Então, para que eu fiz isso? O problema, ele pede para a gente descobrir os valores de x em que esse polinômio aqui, ó, ele é maior do que 0. E também a gente vai ter que fazer o gráfico, certo? Então, vamos imaginar o gráfico aqui, ó, um pouco torto, mas imagine o gráfico. E aí o que acontece? Os valores aqui, ele não quer os valores que é igual a 0, ele quer os valores que essa expressão, né, vai ser maior do que 0. Então, os valores que é igual a 0 são quais? É o menos 1 e o 1, certo? Então, vamos imaginar aqui que aqui é o menos 1 e aqui o 1. E aí, aqui a gente vai ter uma bola aberta, certo? Porque a gente não pega os valores que são iguais a 0. Aí, o que acontece? Como a gente já sabe agora isso aqui, a gente tem que terminar de fazer o gráfico, né? Bom, eu poderia colocar esse polinômio na forma fatorada, já que eu tenho todas as raízes dele, eu poderia colocá-lo dessa forma aqui, ó. Deixa eu só apagar essa solução. Poderia colocá-lo dessa forma aqui, ó. X menos 1, x menos 1 e x mais 1 maior do que 0. Essa seria a forma fatorada dele. Por quê? Porque aqui, né, vão as raízes. É na expressãozinha, caso você não conheça, né? Expressão fatorada. Aí,
Perceba que esses dois aqui eles são iguais, né? Então eu poderia fazer assim, né? X menos 1 ao quadrado, x mais 1 maior do que zero. Tudo bem? Por quê? Porque aqui eu tenho dois fatores. Perceba uma coisa. Esse aqui, independente dos valores de x que eu ponha nesse fator ao quadrado, ele não vai alterar o sinal da minha desigualdade. Porque aqui eu tenho um quadrado, ó. Então, independente se o valor de dentro aqui for o valor aqui, quer ver, ó? O valor aqui de dentro for negativo ou positivo, isso não vai alterar a minha desigualdade. A única coisa que altera a minha desigualdade são valores que sejam negativos. Então, o que sobra para a gente? Sobra exatamente isso aqui. Ok? Então, isso aqui eu poderia colocar da seguinte forma. X mais 1 maior do que zero. X maior do que menos 1. Ou seja, quando que o meu polinômio vai ser maior do que zero? Quando x mais 1 for maior do que zero. E quando isso acontece? Quando o x for maior do que menos 1. Ou seja, todos os x aqui que forem maiores, tá vendo? Do que menos 1, vai fazer com que o meu polinômio, que também poderia ser considerado aqui uma função, seja maior do que zero. Vamos analisar o gráfico para que você entenda melhor. Por exemplo, quando o x no meu polinômio vale zero, então tem aqui o meu polinômio, certo? Quando x no meu polinômio vale zero, quanto que vai valer a expressão total aqui? Bom, se for 0, 0, 0, vai sobrar só 1, certo? Então, quando o meu x vale zero, aqui, deixa eu mudar aqui, aqui vale 1. Tudo bem? Vale 1 aqui, ó. Então, perceba que a gente vai ter algo mais ou menos assim. Se você ir substituindo valores, você vai ver algo mais ou menos assim. Só que aqui eu não sei se o gráfico vem para cá ou se ele vem daqui. Como que eu descubro isso? Eu poderia também substituir valores. Só que se você substituir valores aqui, você já descobre que ele vai vir da parte de baixo. Entendeu? É só você substituir um valor aqui, por exemplo, de x, e você já descobre da onde que ele vem, se ele vem de cima ou de baixo. E aqui do outro lado, aqui, como ele tem uma raiz dupla em 1, ele vai fazer isso aqui. Tudo bem? Então, eu poderia também substituir valores aqui e encontrar o que eu quero. Ok? Então, qual seria a solução final do meu problema? O intervalo em que o meu polinômio vai ser maior do que zero. Bom, vai ser exatamente este daqui, ó. Vai ser exatamente este daqui. Vou colocar aqui no cantinho. Vai ser de menos 1 até 1. Só que aí não se esqueça que aqui é um aberto, olha. Então, aberto de menos 1 até 1, união com o 1 até mais infinito. Essa seria a minha solução. Tudo bem? Então, eu poderia também fazer dessa forma, substituindo valores no gráfico e ver o intervalo,
Ou simplesmente analisar isso aqui e nem precisaria fazer o gráfico, porque eu já saberia que os valores de x maiores do que -1 são os que vão satisfazer. Aí eu considero aqui, né, esses abertos e tá tudo resolvido. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa resposta do exercício. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de acompanhar as outras aulas do canal. Para dúvidas, sugestões e tudo mais, coloquem aqui abaixo nos comentários. Não deixem de curtir para colaborar com o canal e nos vemos na próxima aula. Até mais!